Olá, estamos aqui para mais uma webinar da série FCI, Educação Continuada, Lifelong Learning. O tema dessa webinar é Segurança da Informação versus Proteção de Dados. Eu tenho o prazer de ter aqui comigo hoje para debater um pouquinho esse assunto, dois especialistas nesses assuntos. Estou aqui com a doutora Adriane Correia. Ela é uma especialista na Lei Geral de Proteção de Dados, na proteção de dados, no compliance digital e professora aqui também do nosso Lato Sensu do Mackenzie. Estou aqui também com o Washington Almeida. Ele é especialista forense, em segurança, ele é perito forense digital e também professor aqui do nosso Lato Sensu do Mackenzie. Quero desde já agradecer a participação de quem está nos ouvindo e que está nos assistindo. Um prazer enorme estar contribuindo com esses conteúdos tão importantes para o nosso dia a dia. Quero agradecer ao professor Washington pela sua disponibilidade e também pela professora Adriane. Sejam muito bem-vindos. Muito bom, professor. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar falando aqui novamente no canal da FCI, tá? E espero agregar aí com vocês aí sobre esse tema. Professor, muito obrigado pela confiança que deposita num tema tão importante aí, que a gente traz também esse tema aos nossos cursos e espero poder contribuir junto com o doutor Adriane, que é uma autoridade no tema. Muito bom. E eu sou o professor Dirceu Mateus Júnior, sou coordenador de Educação Continuada da Faculdade de Computação e Informática aqui do Mackenzie. Muito bem, então, vamos começar esse tema tão importante hoje, tão discutido. Segurança da informação e proteção de dados. Eu gostaria de começar a história com a questão da lei, da LGPD, o que ela está exigindo efetivamente dentro desse cenário segurança da informação e proteção de dados. Vamos lá, professor. A questão da segurança da informação, ela já existia até antes da LGPD, viu? A segurança da informação, ela é mais macro, né? A informação corporativa, a informação que a organização pretende assegurar, né? Assegurar do quê? De acessos indevidos ou enfim, de uma exposição indevida. E aí, nesse contexto, a gente tem os dados pessoais, que tem aí, que é quase um filhote aí, né? É o subitem aí da informação. E aí, os dados pessoais têm ali o principal cerne aí da nossa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela entrou em vigência, professor, em 2020, em setembro, e tem diversos impactos, sejam eles aí para as organizações que fazem o contato com o cliente, que fazem ali a coleta em formulários. E aí, o que a gente pode esperar, né? Independente do porte da organização, ela tem que estar adequada à LGPD. Já virou uma questão até de uma demanda de mercado mesmo, né? A gente tem visto aí diversas pequenas empresas que estão tendo auditorias e até questionamentos de parceiras de negócios, se estão adequadas à LGPD. Então, vai ter que buscar o quê? Adequação de uma base legal. Será que eu tenho uma hipótese da lei que tem um enquadramento para eu fazer essa atividade? Vai ter que buscar esse enquadramento da lei, vai ter que respeitar os direitos dos titulares. Como que esses titulares vão entrar em contato com a organização para obter informações? Vai ser na empresa ali, fisicamente, na sede, com um formulário? Vai ser no site? Vai ser uma URA? Como que vai se dar essa abordagem dos direitos titulares? E a transparência? Será que o titular, o cliente, o prestador de serviço, pessoa física, o empregado, sabe de tudo que a organização faz com os dados dele? Então, a LGPD, professor, em poucas palavras, é governança em privacidade. Tá? Então, ela exige isso das organizações. Muito bom. Bom, para a gente para começar a tirar algumas dúvidas iniciais, seria importante diferenciar ou conceituar proteção de dados e privacidade. Vamos lá.
Até de uma forma mais resumida, proteção de dados é o meio e a privacidade é o fim. Então, como que você alcança a privacidade de uma pessoa, de um cliente seu, de um empregado, de um prestador de serviço? Por meio da proteção de dados. Então, são as medidas para se alcançar a privacidade. Sempre você vai ter a privacidade com a proteção de dados? Não. Mas a ideia é que você alcance a privacidade, por isso a proteção de dados. É até interessante a gente comentar esses termos, porque as pessoas confundem mesmo, professor. E eu acho que até o professor Washington pode comentar muito aí a respeito de quais são essas possíveis medidas aí referentes à proteção de dados. Perfeito, estou com a palavra, professor. Fica à vontade. Então, na verdade, como a professora Adriana bem comentou, né, o dado pessoal ele está num contexto micro desses dados macros, né? Só que até então, professor, para esses dados gerais não havia uma legislação. Para os dados pessoais, agora tem uma legislação, né? Então, quando se pensa em que contexto que eu coloco as medidas técnicas e administrativas que devem ser seguidas, a gente precisa considerar que uma hipótese de violação da privacidade vai invariavelmente nascer a partir de uma violação da segurança da informação. Com isso, a gente tem, então, um incidente de segurança. E a gente precisa olhar para o incidente de segurança e olhar ele na linha do tempo. Então, antes do incidente de segurança, na verdade, eu tenho um momento que antecede ele, que pode ser um momento curto ou um momento muito longo. Mas, no contexto das empresas, é o momento que elas podem se planejar. É o tempo que elas têm para se planejar, para que, quando ocorra um incidente, no momento do incidente, elas estejam preparadas para dar a resposta apropriada a esse incidente. E depois do incidente, o que dentro das empresas precisa ser levado em consideração é que, se um incidente ocorreu, é porque alguma coisa deu errado, ou nas políticas, ou nos processos, ou na parte operacional, não é? Então, as medidas em si, elas não saem da nossa cabeça, né? Então, a normatização internacional traz as bases, por exemplo, da ISO 27001, de gestão, sistema, das diretrizes de sistemas de gestão de segurança da informação, a 27002 também, e mais recentemente, a 27701, da gestão da privacidade, justamente para cobrir essa lacuna orientativa com relação à proteção de dados pessoais. E, além disso, também existe a necessidade de fazer a avaliação do impacto da privacidade. E, mais recentemente, em novembro de 2020, a ISO também disponibilizou a norma 29134, que diz respeito justamente à avaliação de impacto da privacidade. Então, todas essas normatizações trazem para a gente as orientações de como formatar esse modelo de resposta, de preparação, de acompanhamento, e é com base nisso, inclusive, que nós estruturamos o aprendizado dos nossos cursos na Universidade Presbiteriana Mackenzie, para levar para os nossos alunos aquilo que é o estado da arte hoje, porque quem sai dos nossos cursos sai já preparado para responder a esse tipo de situação no mercado nacional. Muito bom, professor. Professora Adriane, então, a senhora falou um pouquinho aí sobre governança, né? O que é essa história de governança em privacidade? Olha que nome, né, bonito e tão complexo e tão importante aí para as empresas. É verdade. Eu costumo dizer, professor, quando eu até estou nas aulas, enfim, que se aquela organização ela não tinha o mínimo de governança, agora ela vai ter que ter na marra, porque ela vai ter que ter o quê? Documentação, né? Vai ter que ter tudo documentado, por exemplo, vai ter que ter uma política de segurança da informação, né? Vai ter que ter lá uma política envolvendo gestão de incidentes, como o professor Washington comentou, né? E aí tem envolvimento muito aí da lei, tá? Com até a complementação dessas normas ISO que o professor comentou.
né? Que a lei ela não entra no detalhe, ela só fala que a governança em privacidade ela exige que a organização ela demonstre o quê? Que ela tem governança aí a respeito da lei como um todo, mas também a respeito de políticas, de entendimento de processos, mapeamento, né? E documentação, né? Essa é a palavra. E aí também a gestão dos riscos, né? Então, quando a gente fala das normas da ISO, elas acabam por complementar. E até, olha aqui, professor, fazendo uma curiosidade, olha, quando a gente fala de norma ISO, não é pouca coisa não, né? Que acaba complementando aí os nossos estudos e interpretação da própria lei. E eu posso falar, até sou lead implementer da ISO 27701, então, se você está aí com projetos de adequação à LGPD, quer atuar nessa área, seja como consultor, ou seja como até uma pessoa interna na organização, quer pleitear aí um cargo mais elevado, enfim, vale a pena entrar nessa área, né? Tem aí bastante demanda de mercado, seja você profissional de TI, RH, marketing, jurídico, tem um espaço bem interessante aí para diversos tipos de profissionais. Que legal. Professor, você poderia complementar como ficariam aí uma abordagem das medidas técnicas e de segurança da informação para esse cenário aí de governança em privacidade? A professora, até pegando o gancho aí do que a professora Adriana comentou, né, a respeito toda essa estruturação, a professora comentou muito bem que as empresas vão precisar demonstrar aderência à legislação, né? E de que forma que ela vai demonstrar essa aderência? Mostrando que tem uma política de privacidade, por exemplo. Só isso vai resolver o problema? Não, na verdade, a gente precisa compreender a estruturação de um plano estratégico, né, que leva mais para a aderência, né, do compliance da legislação, um plano tático, onde eu vou ter lá as políticas que a professora comentou e os processos associados a essas políticas, tudo mapeado, não é? E isso vai dar subsídios para que a empresa tenha condições de levar essa informação no plano operacional, para que, então, toda essa estruturação faça sentido, né? Então, essas medidas elas precisam ser muito bem estruturadas, que nas consultorias, normalmente, a gente vê um gap muito grande e a gente procura instruir essa estruturação e mostrar a importância dela dentro desse contexto. Por isso que, dentro do nosso ambiente educacional, no Mackenzie, a gente procura sintetizar bem essa estruturação, porque para o mercado, essas pessoas precisam estar muito bem preparadas, viu, professor? Muito bom. Pegando esse gancho, então, aí, como é que vocês acham que, como profissionais de diferentes áreas, podem colaborar para a organização para buscar essa adequação? Vamos lá, então eu começo com a parte jurídica. Pode ser, professor? Desculpa. Pode. Sim, à vontade, Né? professor. Então, a gente tem uma Então, abordagem... vamos inverter então essa pergunta. Vamos falar primeiro o que a lei prevê para a governança em privacidade. Eu acho que é melhor, acho que fica uma sequência melhor aí desse assunto. Então, o que a lei prevê para a governança em privacidade? E aí, claro, como profissionais de diferentes áreas podem auxiliar as organizações nesse assunto, né? Acho que ficou melhor o entendimento. Bom, a governança em privacidade, ela exige ali que a organização ela tenha ali uma demonstração, se ela tem mapeamento de processos, documentação, implementação de medidas, implementação de políticas internas, né? Não basta ter aquela política e não sai do papel, ou publica lá na intranet e ninguém nem sabe que existe, né? Tem que fazer acontecer essa política, trabalho de conscientização. Então, em resumo, governança em privacidade é o quê? Conscientizar, fazer trabalho de conscientização sobre o tema e documentação, né? Prever também aí possíveis riscos e mitigadores. Bom, e aí como que a gente pode trabalhar, né? A gente tem uma abordagem multidisciplinar da lei.
Porque não adianta falar que é só, porque é lei, é só cabível ao advogado. Pelo contrário, né? A gente tem uma abordagem bastante técnica das pessoas que são ali gerentes de projetos e também profissionais de TI em geral. Então, como profissional da área jurídica, o que eu posso falar? Que tem uma participação bastante importante aí da área jurídica na implementação do programa de privacidade, né, de governança, por quê? Com viés jurídico. Então, por exemplo, num comitê de proteção de dados, quando tiver lá diversas pessoas, stakeholders aí, discutindo um tema, trazer um debate que tem um viés mais jurídico, que alguém que não tem uma abordagem jurídica não saiba. Identificação de leis e regulamentos de setor daquela organização. Não basta entender LGPD. Você vai ter que entender outras leis que são aplicáveis àquela organização. Eventualmente, são relações de consumo que ela lida mais, vai ter que entender Código de Defesa do Consumidor, eventualmente normativos aí de setor, vai ter que entender tudo isso. Né? Mapeamento de riscos e indicação de possíveis mitigadores, né, sobre o viés jurídico, e enquadramento de bases legais e cumprimento de princípios. Tem diversas outras contribuições da área jurídica, mas eu gostaria de pontuar esses principais. Na aula, a gente acaba trazendo diversos outros exemplos mais práticos, até o que a gente vivencia aí no dia a dia. Então, convido até vocês a todos conhecerem um pouquinho. Quer complementar, professor? Complementando o que a professora Adriane falou, faz todo sentido essa tarefa multidisciplinar, e o que a gente percebe é que existe tanto a dependência do time da área jurídica, do pessoal de TI, de segurança, de uma forma geral, como também o inverso. Por quê? Porque numa atividade, né, a gente tem hoje trabalhando com quatro processos de mapeamento de dados pessoais envolvendo LGPD. E por que as empresas nos procuram? Bom, primeiro porque a gente tem essa forte formação acadêmica, né? E através daquilo que a gente ensina é o que as empresas esperam receber dentro de seus grupos de trabalho, né? Então, quando você pega, por exemplo, um cenário de mapeamento de um pessoal do time jurídico, em algum momento ali, aquele dado ele precisa saber se está sob risco ou não. Aí que o pessoal de segurança entra para ajudar o time jurídico, que muitas vezes não tem a visibilidade do risco associado àquele processo digital que o pessoal de segurança tem. O inverso também é verdadeiro. O pessoal de segurança, muitas vezes, precisa receber o apoio jurídico no sentido de que aquele dado, né, ele precisa ter uma abordagem jurídica apropriada e não pode ser simplesmente tratado como um outro dado qualquer. Dado que a gente comentou que o dado pessoal agora tem uma legislação, os outros dados não. Então, para os dados pessoais, precisa ser seguido uma tratativa muito específica, precisa ser demonstrado essa aderência, precisa ser demonstrada essa preocupação, e esse é o papel que a gente procura desempenhar, não só nas empresas, mas também, principalmente, orientando os nossos alunos, que são os grandes profissionais que vão estar à frente desses desafios nos próximos anos, professor. A gente percebe que os grandes desafios hoje nas empresas é essa convergência e essa integração, efetivamente, entre vários profissionais, né? Então, por exemplo, eu estou conversando aqui com um profissional especialista em forense, em segurança, e estou conversando com um profissional especialista em direito, especialista em proteção de dados, especialista em leis. Olha só essa convergência, né? Às vezes há um conflito aí na cabeça que fala, meu Deus do céu, como eu vou conseguir entender tudo isso? Mas esse é o momento, ou seja, é isso que as empresas estão buscando. Profissionais que tenham, vamos chamar, cabeças abertas ou estejam
aptos, efetivamente, a absorver todo esse conteúdo e toda essa necessidade. Olha só, são dois grandes profissionais de formações diferentes e que estão atuando no mesmo foco, vamos dizer assim, concorda? Perfeito, professor. Concordo plenamente. Com certeza. Tem a abordagem multidisciplinar mesmo. Não dá para fazer um trabalho sozinho. Com certeza. Quando a gente fala de LGPD, é um grupo aí multidisciplinar. E a própria LGPD, ela veio exatamente para coibir essas questões aí, essas dificuldades, né, que a gente tinha, tá certo? E aí que é o grande desafio, né? É como interagir, como integrar todas essas tecnologias e todas essas ações, efetivamente em prol de uma grande proteção, tá certo? Porque se não se dava muito valor aos dados anteriormente, hoje é uma peça fundamental para tudo, né? Ainda mais nesse período que a gente está vivendo, a informação, o dado que você gera informação, nossa, é muito importante para tudo, tá certo? E esse é o grande desafio das empresas, é essa, é essa proteção que a gente chama, né? Como as empresas estão se preparando para isso, o professor Adriane e o professor Washington, na visão de vocês, cada um com sua visão, um mais tecnologia, outro mais legislação. Bom, nas consultorias que eu tenho prestado, a gente vê a dificuldade que é para fazer, para até entender quais são os principais processos que têm envolvimento de dados pessoais. Seja uma folha de pagamento, né? Você tem que entender desde que quando o dado do empregado é coletado, onde que ele é armazenado, em que momento que ele é compartilhado, às vezes é terceirizada essa folha de pagamento com um escritório de contabilidade. E aí você documentar esse passo a passo é difícil. E aí quando a gente fala de, porque a pequena empresa não tem isso mapeado. Mas o que a gente tem visto é que nem as grandes têm. Então está sendo uma dificuldade para todos, é um desafio, né? Mas eu acredito que daqui a um tempinho a LGPD já vai ficar intrínseco nos processos, né? Você já vai ter a governança aí, houve essa exigência legal, mas isso vem a contribuir com o próprio negócio, né? De entender o que está sendo feito ali, o que tem dados pessoais, onde eles estão, com quem são compartilhados, por quanto tempo. Tem definição de retenção agora, né? Então, tem contribuído bastante nesse sentido aí nas organizações. Eu vejo as organizações, bem como a professora Adriane comentou, com uma dificuldade muito grande até para compreender os seus processos atuais. O exercício, né? Então, eu tenho consultoria nesse momento em duas grandes empresas e em duas empresas médias. Mesmo nas grandes empresas e nessas duas médias, o que esse exercício da adequação está trazendo de conhecimento para essas empresas é que, mesmo os processos atuais de segurança que elas estão exercendo, está muito aquém da necessidade para o compliance com a legislação, professor. Então, existe, além de toda a deficiência de profissionais preparados para atuar nesse meio, orientar também as empresas que existe um trabalho adicional além do diagnóstico para adequação, né? Então, esse tema eu vejo talvez o mais sensível que eu tenho percebido dentro dessas grandes organizações, porque o que a gente acaba esperando é que nessas empresas a gente vai encontrar todo o ambiente muito bem planejado, muito bem estruturado, né? E, infelizmente, não é isso que a gente tem assistido. E o gatilho para isso é justamente o entendimento de todas essas ações necessárias para tornar, então, a empresa aderente à legislação. É assim que eu tenho percebido, professor. Bom, e é fácil, eu acho que é um tempo de amadurecimento, é um tempo de maturação, efetivamente, para absorver todas essas necessidades em termos de proteção de dados.
E também o grande interesse hoje em se aprofundar nesse assunto, tá certo? Em se especializar nesse assunto. É um tema altamente relevante para as empresas, mas ainda a gente tem carência de profissional nessa área, tá certo? Por quê? Porque Muito efetivamente a lei ela é bem recente em termos de implantação, tá certo? E as empresas estão correndo atrás dessa questão para se adequar, né? Muitas consultorias estão sendo contratadas e muitas pessoas estão atuando, mas o mercado está bem carente desse profissional. Agora, vocês acham que isso vai ser um momento, a empresa vai se adequar, ou isso é um processo contínuo? Olha, tem a. Desculpa. Não, por favor, professora. Eu acredito que é um processo contínuo, né? Eu até, quando eu falo com meus clientes, eu falo, não é que a gente vai fazer adequação e nunca mais você vai tocar nesse assunto. Pelo contrário, é uma continuidade de adequação, né? Hoje eu posso entregar lá o projeto, faço a avaliação do cenário, entrego a implementação, ok. E aí, cadê a continuidade, a atualização? Os negócios não param. Você vai ter que atualizar o roupa e diversos outros documentos aí, os negócios não param, as tecnologias evoluem, enfim, os riscos mudam, né, conforme o tempo, os mitigadores também. Então, é um trabalho contínuo, viu, professor? E aí, até em sala de aula, o que que eu faço? Eu até não deixo o pessoal só ouvindo, não, viu? Eu coloco um monte de tarefa lá para o pessoal ter uma abordagem teórica, mas também colocar a mão na massa. Então, quem for fazer o curso com a gente vai aprender bastante, tá? Legal. A gente coloca esses desafios justamente para colocar à frente as dificuldades que vão enfrentar no dia a dia, porque nós vemos essas dificuldades que as empresas enfrentam no dia a dia, né, professor? E concordo com a professora Adriane, isso é um movimento contínuo e há necessidade, a partir do momento de uma revisão de um sistema, de uma revisão em um processo, de uma revisão em algum documento, todo o contexto seja revisto para garantir aquele compliance que se atingiu com o trabalho de adequação. E nas nossas aulas, a gente procura fazer questão de levar toda a praticidade de exercícios para que quem esteja à frente de um aprendizado saia de uma sala de aula pronto para responder para o mercado. Porque é isso que as empresas precisam hoje, professor. Que Né? legal. O mercado está muito carente desse tipo de profissional. Muito bem. Que bom, viu? Eu acho que é um assunto bastante forte, com muito conteúdo, né? A gente tenta resumir todo esse conteúdo em um pequeno espaço de tempo, até para não ficar cansativo, né? Mas eu acho que ficou bem legal, porque vocês conseguiram conceituar e deixar claro o que é importante nessa intersecção, vamos chamar assim, de segurança da informação e proteção de dados. Professor Washington, suas considerações finais aí, algumas dicas, sugestões para quem está nos ouvindo, está nos assistindo. Professora Adriane também, por favor, as suas considerações gerais aí e algumas dicas e sugestões. Bom, professor, primeiramente agradecer pela confiança depositada em trazer-nos aqui para esse webinar. Eu compreendo que o grande desafio da humanidade é levar conhecimento. Então, eu penso que o grande desafio que as empresas têm hoje não é carência de pessoal no sentido de um bom profissional, mas principalmente no sentido de que há carência da absorção do conhecimento. E eu acho que isso é o que nós fazemos de melhor na nossa instituição. Então, quem estiver junto conosco no Mackenzie vai poder extrair aquilo que nós trabalhamos dentro das empresas e, consequentemente, vão conseguir orientar os seus grupos de trabalhos internos a como reagir a essas demandas, tanto regulatórias como
legislativas que estão à frente aí das empresas e não esperam pelo dia de amanhã. Tem que responder agora. Muito bom. Muito bem. Gostaria de convidar você a fazer parte aqui dos nossos cursos para saber mais, se aprimorar, como o professor Washington comentou, de se aprimorar, saber como responder aí às diversas solicitações corporativas e também judiciais, administrativas, né, e também aí com os clientes. É um assunto que veio para ficar, caminho sem volta. Se tinha alguém que tinha alguma dúvida sobre se a lei ia pegar, né, como o pessoal diz, a LGPD pegou já, né? A gente tem aí diversos questionamentos sobre esse assunto e nada melhor do que estar entre experts no assunto. Então, convido vocês e espero revê-los, hein? Muito bom. E você que está nos ouvindo, nos assistindo, não quer se especializar nesse assunto e efetivamente saber responder essas demandas e saber atuar nas empresas com essa intersecção de segurança da informação e proteção de dados? Aqui no Mackenzie a gente tem o curso de Lato Sensu, especialização em proteção de dados. Também temos o curso de Segurança e Inteligência Cibernética. São 2 cursos que vão te subsidiar de conteúdo, de prática e do dia a dia para esses temas tão importantes das empresas. E, o mercado está carente desse profissional. Vem para o Mackenzie, mackenzie.br, abre lá na aba pós-graduação, especialização, escolha um dos nossos cursos na área de tecnologia da informação. A dica são esses 2 aí, proteção de dados e segurança da informação, mas tem uns outros tantos cursos aí, ok? Eu quero agradecer mais uma vez, professor Washington, pelas suas colocações, pelo seu conteúdo, professor Adriane, sempre muito bem-vinda aqui e sempre agregando novos conhecimentos para a gente. E a você que nos ouviu e nos assistiu, mais uma vez, muito obrigado e espero ter contribuído aí com esse tema tão importante de mercado. Obrigado e até uma próxima. E esperamos vê-los aí nos nossos cursos de pós-graduação. Até logo. Até logo. Venha conosco para o Mackenzie, pessoal.